Neste vídeo, será apresentado um exemplo de inspeção para o papel de gerente de produto da técnica Smart Perspective. Você pode consultar as informações deste vídeo em um desses documentos. O documento 3 tem os conceitos principais da técnica. O documento 4 tem um exemplo que será executado durante este vídeo. E o documento 5 tem um cenário completo para a perspectiva de gerente de produto. O gerente de produto, responsável pelo planejamento e evolução do portfólio, de acordo com os objetivos da organização. Apesar de estar presente na engenharia de aplicação, o seu maior esforço é na engenharia de domínio, pois é quando definido o planejamento dos produtos presentes e futuros da LPS, as suas características e valor de negócio, assim como o planejamento dos custos e dos lucros. O cenário de gerente de produto é composto por 4 passos, nos quais são inspecionados os diagramas de características e de caso de uso. Nós vamos agora fazer o nosso exemplo de inspeção para o diagrama de caso de uso da LPS Mobile Media, o qual injetamos alguns tipos de defeito. Um cenário da Smart Perspective ele é composto de 3 seções principais. A primeira é a introdução. A introdução é formada por 2 partes. A primeira apresenta a perspectiva e quais os diagramas que deverão ser inspecionados por ela. A segunda parte orienta o leitor o que fazer quando for encontrado um defeito no diagrama. Quando for encontrado o defeito, deve ser preenchido o formulário de identificação de defeito. Deve ser assinalado o diagrama que está sendo inspecionado, o número da questão que orientou na detecção do defeito, o nome do elemento em que foi encontrado o defeito e a descrição do defeito encontrado. Depois da introdução, nós vamos para a instrução principal na inspeção do diagrama de caso de uso para a perspectiva de gerente de produto. Ela diz o seguinte: leia atentamente a especificação de requisitos e, durante a leitura, faça uma lista com todos os requisitos e atores especificados no documento, colocando uma anotação com o tipo de estereótipo do elemento e seus possíveis relacionamentos. Compare a lista feita com o diagrama de caso de uso para garantir que não há inconsistência entre eles. Para tal, responda as questões que seguem. Aqui, nós fizemos uma lista a partir das funcionalidades descritas na especificação de requisitos da LPS Mobile Media. Nós colocamos os estereótipos para que fique mais fácil depois nós analisarmos e comparar com o diagrama de caso de uso. A lista pode ser feita do modo que o inspetor quiser, desde que ele não se perca depois durante a inspeção e acabe ali não detectando algum tipo de defeito. Então ele fica bem livre se quiser abreviar ou colocar da forma que ele entenda melhor. Depois da instrução principal, nós vamos então para as instruções secundárias, que diz o seguinte: considere como elementos neste passo os atores e os casos de uso. Para cada elemento no diagrama de caso de uso, verifique se há correspondência com os elementos da lista feita. Faça uma marcação no elemento após sua análise para evitar que seja analisado novamente. Então, nós vamos, para cada elemento do nosso diagrama de caso de uso, ler questão por questão, verificando se o elemento contém certos atributos de qualidade. Lembrando que nós só vamos para o próximo passo depois de ter analisado todos os elementos do nosso diagrama de caso de uso. Então, nós vamos verificar questão por questão, salvo quando a questão orientar que nós podemos parar a inspeção para aquele elemento, como por exemplo elementos que estão duplicados ou que não fazem parte do nosso diagrama. Não tem por que continuarmos a inspeção. Outro caso que a gente pode não verificar todas as questões são as dos subgrupos, em que não há aquelas certas características para o nosso elemento que contém neste grupo. Aqui nós temos o nosso diagrama da Mobile Media com defeitos, que está no nosso documento 4. Nós vamos então comparar a nossa lista com o diagrama de caso de uso. Nós vamos começar a inspeção pelo rótulo de arquivo. Então, nós vamos pegar o nosso cenário e começar a verificar as informações. Então, vamos lá. A questão 3.1 diz o seguinte: o nome do elemento expressa corretamente a funcionalidade? Sim, nós conseguimos entender qual a funcionalidade desse caso de uso. 3.2.
Este elemento corresponde a uma funcionalidade ator que não foi definida no documento de requisitos. Para isso, nós vamos ter que verificar na nossa lista se essa funcionalidade foi descrita lá. Bom, foi descrita na nossa lista. Então, nós vamos ali fazer uma marcação de que nós já encontramos. Para esse elemento, se você for fazer questão por questão, vai verificar que ele está correto. Na sua relação com o usuário, o seu estereótipo opcional e todas as outras questões. Então, aqui nós já vamos passar para o próximo elemento. Lembrando, claro, de marcar no nosso diagrama que nós já visitamos esse caso de uso. Então, nós vamos seguir nossa inspeção. Agora, nós vamos em destruir mídia. Bom, na questão 3.1, o nome do elemento expressa corretamente a funcionalidade? Sim, nós conseguimos entender bem qual é a sua funcionalidade. 3.2. Este elemento corresponde a uma funcionalidade que não foi definida no documento de requisitos? Opa, vamos verificar na nossa lista então. Quando nós formos analisar ela, a gente não vai encontrar nenhum item que corresponde com essa funcionalidade. Então, nós encontramos aqui um defeito. Essa questão diz o seguinte: se sim, desconsidere ele e suas relações para os próximos passos. Como esse destruir mídia não faz parte do nosso diagrama de caso de uso, não tem por que nós continuarmos analisando as próximas questões. A gente já vai parar por aqui a inspeção. Lembrando, claro, de preencher esse defeito que nós acabamos de encontrar no formulário de identificação de defeito. Então, nós vamos assinalar que nós estamos inspecionando o diagrama de caso de uso, colocar a questão que nos orientou a encontrar o defeito, que foi a 3.2, o nome do elemento e qual foi o defeito. Bom, este caso de uso não foi definido na especificação de requisitos. Então, nós encontramos aqui nosso primeiro defeito. Nós vamos continuar a nossa inspeção. E você pode ver no documento 4 que tem ali a lista completa, a nossa tabela feed. Nós vamos agora para o envio de mídia. Ali nós já teremos verificado ali as primeiras questões. Nós vamos entrar então no grupo 3.7. Vamos lá, ponto que nós chegamos nessa questão. Então, o envio de o grupo 3.7 diz o seguinte: para cada elemento no diagrama, verifique e analise seus relacionamentos para responder às questões que seguem. Lembrando, claro, de fazer a nossa marcaçãozinha para não se perder. Então, vamos lá para a primeira relação de envio de mídia. A primeira relação é com o usuário. Bom, essa relação, na letra questão 3.7.1, diz o seguinte: o relacionamento está de acordo com a especificação de requisitos? Sim, realmente há essa relação. Então, está correta. Vamos para a próxima relação, de enviar mídia com ouvir a mídia na chamada. Se nós formos analisar o nosso contexto, não há relação entre enviar mídia e ouvir a mídia na chamada. Então, nós temos aqui um defeito. Vamos preencher nosso formulário feed com as seguintes informações. Na questão 3.7.1, nos orientou a identificar que não há relação entre os casos de uso entre enviar mídia e ouvir mídia na chamada. Então, vamos lá para a nossa continuação. Aqui, nós podemos verificar de duas formas. Supondo que nós começamos a inspeção pela gerência de alvo mais à direita. Então, ali nós já vamos ter inspecionado, verificado que está correto. Então, nós vamos para o segundo elemento. Quando nós passarmos lá pela questão, vamos passar pela questão 3.1 corretamente, 3.2. Quando chegar na 3.3, ela diz o seguinte: a funcionalidade descrita por esse elemento já foi especificada por outro elemento? Se sim, desconsidere ele e suas relações para os próximos passos e vá para o próximo elemento. Opa, nós já temos a gerência de alvo ali. Então, nós encontramos aqui mais um defeito no nosso diagrama, que diz que é o seguinte: o caso de uso ele está duplicado. Então, nós vamos lembrar de preencher nosso formulário feed. Se nós tivéssemos começado com gerência de alvo mais à esquerda, nós poderíamos ter identificado essa duplicidade lá pelo grupo 3.7.1, quando, ao verificarmos o relacionamento, veríamos que está duplicado ali. Então, vai depender muito da ordem que a gente começar nossa inspeção. Enfim, vamos para o próximo elemento.
Aqui nós temos exemplo de Play Media. Nós temos aqui alguns casos de uso relacionados a esse ponto de variação. Nós temos Play 3D Vídeo, que durante a inspeção, supondo que nós já continuamos nossa inspeção, já foi identificado um defeito ali, porque na nossa especificação de requisitos não há vídeo 3D, então já está incorreto ali. Tem o Play Music, então nós vamos para o próximo. Nós temos ali o caso de uso VPod. Então vamos lá. O nome do elemento expressa corretamente a funcionalidade? Não. O que é VPod? Nós não sabemos o que é isso. Não vai ser fácil para as outras pessoas lerem nesse diagrama. Então nós identificamos ali esse defeito. Talvez uma pessoa que entenda menos do domínio da LPS pode acabar não entendendo o que é esse VPod. Então, não foi escrito corretamente, ele não expressa a nossa funcionalidade. Então, nós vamos preencher o formulário FID da seguinte forma. Pela questão 3.1, o elemento, este caso de uso não expressa corretamente sua funcionalidade. Depois de já termos inspecionado todos os elementos do diagrama de caso de uso no passo 3, nós podemos então partir para o passo 4, que diz o seguinte: quando já tiver visitado todos os elementos do diagrama de caso de uso, todos estiverem demarcados como visitados, verifique e analise as questões que seguem. Nós temos aqui então um subgrupo 4.1 e nós vamos analisar todos os elementos que são opcionais ao ponto de variação. Depois, nós vamos passar então para a questão 4.2. Subentendendo que nós já fizemos todo esse passo 4.1, já verificamos ali os elementos opcionais do ponto de variação, nós vamos para a questão 4.12, que diz o seguinte: ainda há itens em sua lista que não foram especificados por nenhum elemento, ou seja, está faltando um diagrama de caso de uso? Então vamos verificar a nossa lista como está neste momento. Bom, pode ver que ficou faltando várias funcionalidades no nosso diagrama de caso de uso, como envio de mídia por SMS, gerenciamento de vídeo, gerenciamento de música, de foto e vincular a mídia com a nossa agenda. Para cada um deles, nós vamos escrever no formulário FID que temos um defeito encontrado. Então vamos lá. Pela questão 4.2, não foi definido o caso de uso para a funcionalidade de envio de mídia por SMS. Então, depois de nós colocamos todos esses defeitos, nós vamos terminar nossa inspeção com 15 defeitos para a perspectiva de gerente de produto. Lembrando que pode ser vista essa tabela completa no documento 4. Para dúvidas e sugestões, você pode enviar e-mail. Teremos o prazer em lhe ajudar. Obrigada.